Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Eu sou o professor Marco Antônio Silva de Macedo Júnior, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Hoje o nosso encontro para falarmos de dano extrapatrimonial no direito do trabalho. Um assunto que entrou em vigência aí, a polêmica com a reforma trabalhista. Então preciso passar para vocês nessa aula de hoje as regras, que envolviam e que envolvem o dano moral, o dano estético, antes da reforma trabalhista e após a reforma trabalhista. Quais são as polêmicas? Quais são as divergências? E vou dar a minha opinião pessoal. Qual é o meu posicionamento de quem advoga principalmente para reclamante? Porque eu só advogo para o reclamante na Justiça do Trabalho. Então, o meu posicionamento, o que eu faço nos meus processos, eu vou passar a dica no nosso curso de hoje. Primeira situação, coloquei no primeiro slide aqui da nossa aula, a situação da competência da Justiça do Trabalho. Então, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Então, se o empregado sofreu um dano moral ou patrimonial em virtude da relação de trabalho, e ele pretende, a reparação do dano, é competência da Justiça do Trabalho analisar a reclamação trabalhista. Porque existia antigamente uma discussão se era competência da Justiça do Trabalho, se era competência da Justiça Comum, só que aí a emenda 45 de 2004 solucionou a discussão, inserindo, como eu coloquei no slide aqui, o inciso 6, no artigo 114, a emenda 45 acabou com a discussão. Está hoje, hoje que eu digo desde 8 de dezembro de 2004, está no inciso 6 do artigo 114, que a competência é da Justiça do Trabalho. Então, se o empregado pretende receber uma indenização por dano moral ou dano patrimonial, material, decorrente da relação de trabalho, vai ter que ingressar com a ação na Justiça do Trabalho. Mas qual é o assunto da aula de hoje? O dano extrapatrimonial. Dano extrapatrimonial. Extrapatrimonial. Então, não estou falando do dano material. Dano patrimonial. É o dano extrapatrimonial. Especificamente para a aula de hoje, de forma específica, queria falar com o que com vocês hoje? O dano moral e o dano estético. Dano moral e o dano estético. Isso acontece muito, nas ações envolvendo o quê? O acidente do trabalho. Então, o empregado sofre um acidente do trabalho, fica com sequelas em virtude do acidente. Pode ser um acidente típico, pode ser uma doença profissional, onde exista o dano moral e até o dano estético. Às vezes, em virtude de uma doença, teve que fazer cirurgia, ficou com cicatriz, acarretando um dano estético. Então, não estou falando de dano patrimonial, pensão vitalícia, lucros cessantes, dano emergente. Não estou falando do dano material, dano patrimonial. Estou falando do dano extrapatrimonial. A indenização por dano extrapatrimonial. Como funcionava a nossa petição inicial antes da reforma trabalhista? Então, vamos lá. Sempre explico isso para os alunos. Para ficar mais fácil, de entendermos, antes da reforma trabalhista e após a reforma trabalhista, costumo mostrar para os alunos a famosa linha do tempo. Na nossa linha do tempo, tenho que mostrar para vocês o seguinte.
A nossa CLT originária, né, é de 1943. 1º de maio de 1943. A nossa CLT. E a nossa CLT de 1943, nada falou sobre o dano moral e o dano estético. Nada. Aliás, é por isso, né, que eu falei para vocês que existia a discussão antes da emenda 45, se a competência era da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum. Por quê? Porque as regras estavam onde? Sobre dano moral e o dano estético é uma novidade, né, da jurisprudência. O dano estético também surgiu pela jurisprudência, que mais tarde eu vou explicar isso. As regras do dano moral vinham do Código Civil. Código Civil que diz que o dano moral tem que ser reparado. Então, a petição inicial, nós peticionávamos, né, nós pedíamos para o reclamante o dano moral pelo Código Civil. Vou pegar aqui o slide, ó. Preparei já tudo para vocês. Ponho no slide e explico na lousa. Primeira coisa, antes até do Código Civil, né? Sempre vamos levar aqui a Constituição Federal. Matéria também é constitucional. Artigo 5º. Incisos 5, que diz bem claro lá, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou a imagem. Então, esse dano moral, antes da reforma trabalhista, a previsão Constituição Federal, artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição Federal, que o inciso 5 está bem claro lá. É assegurado o direito de resposta, o direito de indenização aqui, ó, ao dano moral. Se me ofenderam, se houve ofensa à minha moral, eu tenho direito à indenização. E o inciso 10? Olha lá o inciso 10 do mesmo artigo 5º da nossa Constituição Federal. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, na nossa Constituição Federal, já existe o direito à reparação do dano moral. No texto constitucional, artigo 5º, incisos 5 e 10. E agora vamos para o Código Civil. Norma infraconstitucional. Os famosos, né, artigos 186 e 927 do Código Civil. Responsabilidade civil. Artigo 186, olha lá. Ó. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o caput do artigo 186 está dizendo: se eu cometer um ato ilícito, ofendendo a moral de alguém por ação ou omissão, eu tenho que reparar o dano. Tenho que reparar o dano da pessoa. Voltando para o slide, agora o artigo 927. Caput do Código Civil. Aquele que por ato ilícito, e aí o próprio artigo te remete para o 186, que nós acabamos de estudar, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, fazendo o resuminho. Aquele que por ação ou omissão causar prejuízo a outrem, a alguém, mesmo que o prejuízo seja moral, vai ter que reparar o dano. Então, olha só, antes da reforma trabalhista, o dano moral estava previsto na Constituição Federal e no Código Civil.
Constituição, artigo 5º, incisos 5 e 10, artigos 186 e 927, caput do Código Civil. Agora, eu tenho que explicar o que para vocês? Valor da indenização. Como que o juiz decidia pelo valor desse dano moral antes da reforma trabalhista? Então a regra era bem clara, pelo Código Civil. O próprio Código Civil traz as regras. E lá na Justiça Comum as regras continuam dessa forma, pelo Código Civil. O juiz ele tem que analisar os critérios para fixar o valor do dano moral. E quais são esses critérios? A extensão do dano. Tem um artigo específico no Código Civil, anotem aí, o 944. E o juiz vai ter que analisar o quê? Para saber a extensão do dano. E fixar o valor do dano moral, da indenização. Aqueles elementos clássicos. Então, olha só, valor do dano. Valor da indenização. Extensão do dano. O juiz tem que decidir pela extensão do dano. Para fixar o valor da indenização do dano moral. E a extensão do dano está lá no 944 do Código Civil. E aí quais são os critérios que o juiz tem que analisar para fixar a extensão do dano? E o valor da indenização? Então vamos lá. Vocês estão lembrados. Vocês aprenderam isso daí na faculdade de Direito. Primeiro requisito: capacidade econômica do réu, da pessoa que causou o dano. Capacidade econômica do réu. O juiz tem que levar em conta isso. Se o réu tem bastante dinheiro, então a indenização tem que ser alta. Se o réu tem pouco dinheiro, aí não adianta ser condenado numa indenização alta que ele não vai ter como pagar. Então o valor da indenização tem que ser proporcional. Proporcional à capacidade econômica do réu. É assim que se começa a avaliar os requisitos para a extensão do dano. E fixar o valor do dano moral. E ao mesmo tempo nós temos que fazer uma avaliação técnica com relação ao autor também. O juiz ele tem que analisar isso na hora da sentença. Pelo Código Civil. Capacidade econômica do réu e com relação ao autor, o que o juiz tem que analisar? O não enriquecimento sem causa do autor. Que antigamente falávamos o quê? O não enriquecimento ilícito. Hoje a gente usa a expressão não enriquecimento sem causa. Então, não enriquecimento. Não enriquecimento sem causa do autor. Ou seja, no Brasil, o nosso legislador, ele não usa aquele mesmo critério do direito americano. Porque no direito americano, vocês já viram, as indenizações são milionárias. Se eu sofro um dano moral nos Estados Unidos, ganhei na Mega Sena acumulada, Mega da virada, amigão. Ficou milionário. No Brasil a ideia não é essa não, amiguinho. No Brasil não é porque você sofreu um dano moral que você tem que ficar milionário. Esse é um critério que o juiz tem que levar em conta. Não enriquecimento sem causa do autor. Então você vê que a nossa legislação, ela botou critérios para avaliar a extensão do dano. Na hora de o juiz fixar o valor que o réu vai ter que pagar para o autor a título de dano moral. E agora o critério
que é o verdadeiro, né, entre aspas, verdadeiro entre aspas, aquele que é o objetivo verdadeiro da condenação. O que o juiz ainda tem que levar em conta na hora de decidir pelo valor na sentença? Além da capacidade econômica do réu, além do não enriquecimento sem causa do autor, o caráter pedagógico da punição. Caráter pedagógico. Caráter pedagógico da punição. Da condenação. Vou colocar da condenação. Então, essa condenação que o juiz vai apenar ao réu tem que servir de exemplo para nunca mais acontecer isso. Essa é a ideia da nossa lei. Olha aí, reclamada, está vendo o que está acontecendo com você? Você está sendo condenada aí, ó, a pagar essa indenização por dano moral para o empregado. E espero que isso nunca mais aconteça, ó. Que isso lhe sirva como exemplo, para você não fazer isso com nenhum outro empregado. Essa é a ideia do legislador, gente. É lógico que eu estou puxando isso para a nossa esfera trabalhista, né? Que as regras estão no Código Civil, e no Código Civil a regra seria aplicada para qualquer cidadão, na esfera civil. Mas eu estou usando isso na Justiça do Trabalho. Estamos usando essas regras na Justiça do Trabalho, no direito do trabalho. Então, no direito do trabalho, sempre foi assim. Antes da reforma trabalhista. O juiz do trabalho tinha que analisar esses critérios para condenar uma reclamada a pagar a indenização por dano moral ao empregado que sofreu o dano. E aí o dano, vamos dar um exemplo, no acidente do trabalho, morte do trabalhador. A morte do trabalhador é a situação mais grave que nós temos, né? Um dano moral que tem que ser pago agora para a família, para o espólio, para os herdeiros. Como é que vai avaliar aí essa extensão do dano aqui, ó? No caso de uma morte? Então eu entendo que se a empresa é milionária, essa indenização também tem que ser de alto vulto, valor alto, se é uma empresa de grande porte, com capacidade econômica alta. Então a indenização tem que ser alta. Porque não tem como reparar, né? Não tem como voltar à vida da pessoa. Então era sempre, antes da reforma trabalhista, sempre trabalhávamos assim, em nossas petições iniciais. Esses critérios. Mas aí veio a reforma trabalhista. Novembro de 2017. Lei 13.467 de 2017. Veio a famosa reforma trabalhista. Tá aí, ó. Coloquei no slide para vocês aí. E a própria lei, no texto da explicação da lei, ela é bem clara. Coloquei aqui, ó, letras vermelhas aí, ó. A reforma trabalhista, a lei que trouxe a reforma trabalhista, a nova CLT, diz que essas novas regras da CLT é para adequar a legislação trabalhista às novas relações de trabalho. Então, esses novos dispositivos da CLT, na minha humilde opinião, só para os novos contratos de trabalho. Então eu entendo que aquele empregado, aquele trabalhador, que quando surgiu a reforma trabalhista, se o contrato do empregado já estava em vigência antes da reforma trabalhista, eu entendo que a nova CLT não afeta o contrato de trabalho desse empregado que já estava contratado antes da reforma. Por quê? Por causa de um instituto constitucional, né? Direito adquirido.
Nós temos o direito adquirido, previsto no artigo 5º, 36 da Constituição Federal. Direito adquirido. Então é agora que eu começo a dar o meu posicionamento para vocês aqui no curso. Se um reclamante me procurou no escritório para postular o dano moral, e o contrato de trabalho dele, ele foi contratado antes da reforma trabalhista, mesmo que o contrato seja extinto após a reforma, eu entendo que continua aplicando para o meu cliente as regras antes da reforma. Tudo isso que eu ensinei para vocês aqui, ó, que não se aplica à nova CLT. Então, eu na minha petição inicial, eu vou colocar regras do direito adquirido aqui, ó. Direito adquirido, aplicação do artigo 5º, 5 e 10 da Constituição Federal, aplicação dos artigos 186, 927 do Código Civil, aplicação do artigo 5º, 36 CF, e esses critérios. E esses critérios para o juiz fixar o valor da indenização. Por quê? Porque a nova CLT tabelou o valor do dano moral, tem uma tabela. A nossa nova legislação trabalhista tarifou o dano moral, o que eu acho um absurdo. Aliás, eu vou mostrar para vocês o que é a nova CLT, o que, na minha humilde opinião, é inconstitucional. Nova CLT, na minha humilde opinião, é inconstitucional. Por isso que eu vou dar um outro posicionamento meu. Mesmo que seu cliente seja contratado após a reforma trabalhista. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Eu entendo que a reforma trabalhista no dano extra patrimonial é inconstitucional. Viola totalmente a nossa Constituição. Mas vamos lá, passo a passo. Então a primeira tese seria essa. Se o reclamante já estava contratado quando a CLT nova entrou em vigência em novembro. Então, se o reclamante, vamos dar um exemplo aqui, para você entender a linha do tempo. O reclamante já trabalhava na empresa desde 2015. Admissão, 2015. E ele saiu agora em 2018. 2018 teve a extinção do contrato. Então, se ele já estava contratado desde 2015, não pode aplicar a nova CLT para eles, amiguinho, para ele. Essa é a minha opinião. Não pode aplicar a nova CLT. Porque ele já estava contratado desde 2015, na época da antiga. Direito adquirido. Direito adquirido nas regras anteriores. Não pode aplicar a nova legislação. O inciso 36 é bem claro do artigo 5º da Constituição Federal. A nova lei não pode retirar o direito adquirido. Não pode violar o direito adquirido do cidadão. Beleza? Beleza? Por que eu estou explicando isso? Porque o Código Civil continua mostrando essas regras para o juiz fixar o valor da indenização, do dano moral, a extensão do dano, capacidade econômica do réu, não enriquecimento sem causa do autor e o caráter pedagógico da condenação. Que agora eu vou mostrar para vocês o que diz a nova CLT. A nova CLT colocou agora as regras do dano extrapatrimonial. Inseriram na CLT um capítulo tarifando o dano moral. Então está lá o dano extrapatrimonial na modalidade dano moral. Então está lá, do dano extrapatrimonial. Artigo 223 da CLT. Aí 223B, B de bola, olha lá. Ó. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão
que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Então, se eu tive ofensa à minha moral, esfera moral ou existencial, e aqui como reclamante, pessoa física, né? Eu tenho direito à reparação, olha lá. Reparação do dano moral. 223B da nova CLT. Vamos seguir? Vamos seguir? Próximo slide. 223, agora C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Então eu posso exigir uma reparação de um dano moral por causa da violação desses direitos aí, ó. Se violaram a minha honra, a minha imagem, a minha intimidade, a minha liberdade de ação, a minha autoestima, minha sexualidade, minha saúde, meu lazer, minha integridade física, eu quero indenização por dano moral. Vou dar exemplo, só para você entender. Aqui hoje a aula é bem restrita, tá? Eu estou indo mais no acidente do trabalho, que é mais comum na justiça do trabalho. Mas volta no slide aqui, ó. Lazer. Eu tenho no meu escritório. No meu escritório eu tenho ações que eu peço indenização por dano moral por violação ao lazer. Quer exemplo? Vários empregados não desfrutam férias, viu, amigão? A empresa faz o cara trabalhar nas férias. Não tira férias. Sabe que a CLT exige o lazer nas férias, amigão? Todo empregado tem direito a férias, amigão. E o que são as férias? Direito ao lazer, amigão. Está na Constituição Federal. Todo cidadão tem direito ao lazer. Convívio com a sua família. Artigo 6º da Constituição Federal. E agora a nova CLT aí, ó, 223, amigão. Você não pode violar o lazer do trabalhador. O cara tem que sair de férias, você não pode exigir que ele trabalhe nas férias, porque vários empregados só estão saindo de férias no papel, viu? Ele assina o papel que está de férias, mas na primazia da realidade está trabalhando. Então vamos pedir dano moral, indenização por dano moral, porque ele não teve férias, teve que trabalhar nas férias. Volta no slide, por favor, Mari. Ó, na prática também, sexualidade, que está no novo texto da CLT. Nós temos na prática aí alguns processos envolvendo isso, viu? Empresas discriminando, né? Discriminando o gay. Várias piadinhas dentro da empresa. É viadinho, é Bambi, é São Paulino. Olha só, é sapatão. Gente, não é brincadeira que eu estou falando não, viu? Nós temos muito disso hoje dentro de empresas. Discriminação contra a sexualidade da pessoa. Isso gera dano moral, indenização por dano moral. Que agora está previsto na nova CLT expressamente. Quais são as modalidades aí, ó, para você pedir a indenização por dano moral? Olha, autoestima, ó. Se você violar a autoestima da pessoa, isso aqui se chama assédio moral, né? Muitas empresas cometem assédio moral. Assediando, né, o empregado para derrubar o psicológico da pessoa. E qual é o objetivo? Ver se a pessoa pede demissão. Fica forçando, abala o psicológico, para primeiro ver se a pessoa pede demissão. Mas não é para pedir demissão, é para entrar com uma reclamação trabalhista de rescisão indireta. E na rescisão indireta, pede indenização por dano moral. Olha a aula de hoje, dano moral. Então a CLT agora traz, né, de forma individual, ó, você violou isso, você tem direito à indenização, à reparação do dano moral. E no acidente do trabalho, que eu estou contando para vocês, que é mais comum aqui, que eu estou usando como exemplo do nosso curso de hoje, está aqui, ó, a integridade física. Ó. A intimidade da pessoa que sofreu o acidente, está sem o dedo, está com restrição do serviço pelo acidente. Então eu quero uma indenização por dano moral.
Até aqui, beleza, hein? Até aqui a reforma trabalhista está perfeita. Só que agora que começa a dar o BO. Olha lá, 223G da nova CLT. Parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros: vedada a acumulação. Então, se o juiz julgar procedente o dano moral na sentença, ele vai ter que condenar a reclamada a pagar a indenização por dano moral. E ele vai ter que analisar, condenar a reclamada utilizando um dos parâmetros abaixo. E não pode acumular mais que um. É um só. E aí a lei agora trouxe os parâmetros para o juiz fixar o valor do dano. Olha só quais são os parâmetros. A nossa lei agora, a nova CLT, ela classifica agora o dano moral, que é o dano extrapatrimonial, né? Em dano de natureza leve, dano de natureza média, dano de natureza grave. Já vou passar o próximo slide, Mari. Depois eu volto de novo para explicar tudo. Dano de natureza grave e dano de natureza gravíssima. Então, não falei para vocês que a reforma trabalhista tarifou agora o dano moral? Agora a lei, ela traz as regras. Existe agora o dano moral leve, existe o dano moral médio, existe o dano moral grave e existe o dano moral gravíssimo. Isso não existia antes da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, eu mostrei para vocês quais eram os critérios do Código Civil. O juiz analisava caso a caso, pelos critérios dele. Capacidade econômica do réu, não enriquecimento sem causa do autor, caráter pedagógico da condenação. Agora vem a CLT tarifando. Falando, existe o leve, o médio, o grave. E o pior que eu vou ensinar agora, com valor específico. O juiz não pode fugir desse valor. Está na lei o valor. Então, eu vou fazer a tabelinha para vocês aqui na lousa, aqui, com a reforma trabalhista. Então, agora a nossa CLT, a nova CLT, ela diz que o dano extrapatrimonial pode ser leve, pode ser médio, pode ser grave e pode ser gravíssimo. Bem diferente, né, das regras do Código Civil. Agora a nova CLT estipulou os critérios. Que o juiz, julgando procedente o pedido de dano moral, ele vai ter que encaixar em um desses critérios para dar o valor da indenização. Aí eu vou voltar ao slide. Agora a gente vê qual é o valor de cada um. E atenção, que o curso aqui já está atualizado, hein? Já estou falando sem a medida provisória 808, hein? Do dia 14 de novembro de 2017, que a medida provisória perdeu eficácia, né? Que a medida provisória tinha alterado os valores aqui. Que essa é a CLT que entrou em vigência no dia 10 de novembro de 2017. Dia 10 de novembro. Só que 4 dias depois, no dia 14 de novembro, o Michel Temer soltou a medida provisória, 808. E a medida provisória mudou os valores. Por quê? Porque isso aqui é inconstitucional. Esses valores que eu vou mostrar para vocês agora, isso aqui é inconstitucional. Então o Michel Temer tentou corrigir a inconstitucionalidade. Só que a medida provisória caiu. Não está mais valendo a medida provisória. Então voltou a valer a lei originária, que é inconstitucional. Vou explicar.
Volta para o slide, Mari, por favor. Olha o que diz a CLT. Se o juiz decidir na sentença que o dano moral é leve, então ele tem que condenar a reclamada no valor do dano em até 3 vezes. Então o valor da indenização será de até 3 vezes o último salário do trabalhador. Então o valor da indenização será de até 3 vezes o último salário do trabalhador. O juiz vai ter que decidir isso na sentença, vai ter que dar esse valor na sentença. Se ele entender que o dano moral é leve. Vai condenar a reclamada no valor de até 3 vezes o último salário do reclamante. Agora, se o juiz entender que o dano moral é médio, olha o que diz agora, o inciso 2, do parágrafo 1º do 223G. Dano moral médio, então o juiz vai condenar a reclamada, agora na sentença, no valor de até 5 vezes. De até 5 vezes o último salário do empregado. Então é lógico, né, que se o leve é até 3 vezes e o médio até 5, então no médio é acima de 3, né? Acima de 3 até 5. Acima de 3 até 5. Se condenar a reclamada no dano moral médio. O valor agora tem que ser acima de 3 até 5 vezes o salário do empregado. Aí o inciso 3 diz que se o juiz na sentença condenar a reclamada no dano moral grave, então o juiz entende na sentença que houve o dano moral e o dano moral é grave. Então agora ele vai ter que condenar a reclamada em qual valor? Se o dano moral é grave, está lá na CLT, olha lá. Dano moral grave, o valor é de até 20 vezes. Valor de até 20 vezes o último salário do empregado. Então é lógico, ressaltando de novo. Como falar até 20 vezes e o dano médio é até 5, então no grave é acima de 5 até 20. O juiz fixa no grave acima de 5 até o máximo de 20. No dano grave. E o inciso 4 é a última hipótese. O juiz pode condenar a reclamada no dano gravíssimo. Então o juiz pode entender que houve o dano moral, e agora o dano moral foi gravíssimo. Que eu entendo que aqui seria o caso de morte no acidente do trabalho. Então, no acidente do trabalho, que pelo Código Civil, morte, não tem valor, amiguinho. Ó. O juiz, pelo Código Civil, no caso de morte, analisa aqueles critérios que nós vimos aqui. Agora, pela nova CLT, no caso de morte, tem um valor fixo agora, amigão. Tem um valor exato agora para pagar no caso de morte, que é gravíssimo, olha lá. A morte é dano moral gravíssimo, né? Vai ter que pagar para o espólio, para os herdeiros, o gravíssimo. Qual é o valor do dano moral gravíssimo? Slide, Mari, por favor, olha lá. Ó. Ofensa de dano de natureza gravíssima. Então, agora o valor da indenização é de até 50 vezes. O valor da indenização será de até 50 vezes o último salário do empregado. No gravíssimo é isso. O juiz vai condenar a reclamada, gravíssimo, o dano moral, e aí o valor da indenização é de 21, de no mínimo, acima de 20, né?
Acima de 20, 21, até 50. Até 50 vezes o valor do salário do empregado. E aí limitou, é até aqui. Então, pela nova CLT, um dano moral será de no máximo 50 vezes o salário. Não tem como ninguém receber acima disso. Está limitado aí, está tarifado. Está tarifado. O que não existe no Código Civil. No Código Civil não existe a tarifação, o valor definido. É o juiz que tem que analisar critério por critério. Então aqui, vamos dar um exemplo. Se um empregado morreu num acidente do trabalho. O empregado morreu. E vamos pegar um salário médio aí, né, na área trabalhista, o salário médio de um empregado, R$3.000. É a média, né, salarial do empregado no Brasil. R$3.000. Pega a nova CLT, amigão. Sabe qual vai ser o valor da indenização do dano moral para a família? R$3.000 vezes 50, amigão. R$150.000 vai ser o valor do dano moral que a família vai receber. R$150.000 é o máximo, 50 vezes. Agora, se for aqui para o Código Civil, amigão, se é uma empresa de grande porte, uma empresa multinacional, o juiz poderia condenar em 1 milhão, amigão. O juiz poderia condenar em 1 milhão, analisando capacidade econômica do réu, não enriquecimento sem causa do autor e o caráter pedagógico. Poderia condenar em 1 milhão. Porque não seria a Mega Sena acumulada, Mega Sena da virada, que a Mega Sena da virada lá, acumulada dá 50 milhões, amigão. 1 milhão estaria bem pago, para a família, pela morte do empregado. Agora, 150.000 aqui, amigão. 150.000? Então, estou mostrando para vocês o que é a reforma trabalhista aí, amiguinho. O que é a reforma trabalhista no dano extrapatrimonial. Sem a medida provisória, tá? Que a medida provisória tirava dessa tabela o caso de morte. O Michel Temer percebeu, desculpe a expressão, a cagada da reforma. O Michel Temer percebeu essa cagada. Aí, na medida provisória, ele excluiu o caso de morte. Só que a medida provisória perdeu eficácia. Voltou isso aqui de novo. E aí, o parágrafo 3º do slide aqui, Na reincidência. Então, se tivermos depois uma reincidência, né, de outro fato, outro dano, aí o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização. Se tivermos 2 fatos, né, 2 danos, aí o juiz pode, na reincidência do dano moral, dobrar o valor da indenização. Então, agora chegamos no finalzinho aqui. Nas minhas iniciais, mesmo que o reclamante tenha sido contratado após a reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista não diz isso? Não falei para vocês? Vou voltar ao slide lá. A lei não fala que só vai aplicar a nova CLT para os novos contratos de trabalho? Por isso que eu falei, que se o reclamante entrou antes da reforma, você vai usar o direito adquirido, a tese do direito adquirido. Tem que usar a regra do Código Civil, não a nova CLT, direito adquirido. Mas e se o reclamante entrou após 10 de novembro de 2017? Aí tem que usar a nova CLT, né? Está aqui no slide, olha lá. A nova CLT é para os novos contratos de trabalho. Então eu vou te dar a dica, amiguinho. Mesmo que o seu cliente seja contratado após a data de 10 de novembro de 2017, use na sua petição inicial a tese de que não pode aplicar essa tabela. Que mesmo assim tem que continuar aplicando o Código Civil. Você vai arguir na sua petição inicial a inconstitucionalidade do artigo 223 da nova CLT. Por que a inconstitucionalidade? Porque isso é inconstitucional, amigão.
Limitar o valor do dano pelo salário do trabalhador? Isso aqui é inconstitucional. Cadê o direito de igualdade? O valor do dano é pelo salário do empregado. Olha que sacanagem isso daí. Então quem ganha pouco, a indenização é pouca, amigão. Quem ganha muito, a indenização é muito. Cadê o direito de igualdade? Tratar os iguais de forma igual, amigão. Artigo 5º caput da Constituição Federal. Olha o que o legislador fez, amiguinho. Seu salário é de R$1.000, então a indenização é pequenininha. Ninguém mandou você ganhar pouco, coitado. Quem ganha pouco, a indenização é pouca. Olha só, quem ganha pouco, a indenização é miserável, amigão. Agora, se é um executivo de uma empresa, seu salário é de 30 mil, aí o valor da indenização é alto. Então a lei está tratando as pessoas de forma desigual. Que está calculando pelo valor do salário. Então quem ganha pouco, a indenização é pequena. Quem ganha muito, a indenização é alta. Isso é inconstitucional, amigão. Isso aqui está violando o artigo 5º caput da CF. Por isso que o Michel Temer, na medida provisória, também tentou corrigir essa cagada. Que a medida provisória tirou o valor do cálculo do salário e botou o teto da Previdência, porque aí ficaria igual para todo mundo. Até 3 vezes o teto da Previdência. Até 5 vezes o teto da Previdência. Até 20 vezes o teto da Previdência. Até 50 vezes o teto da Previdência. Quem ganha pouco, quem ganha muito, o valor é o mesmo, é o teto da Previdência. Só que a medida provisória caiu, amigão. Voltou o texto da CLT originária. Salário, valor do salário. Isso é inconstitucional. Porque se o meu salário é R$1.000, a indenização é sobre R$1.000. 3 vezes 1.000, 5 vezes 1.000, 20 vezes 1.000, 50 vezes 1.000. Então eu vou ganhar pouco. Agora, se o cara ganha o salário de 30 mil, 3 vezes 30 mil, 5... Então olha que desigual a lei, amigão. A lei está tratando as pessoas de forma desigual. Pobre ganha indenização pobre. Rico ganha indenização rica. Para com isso, legislador. Então, mais uma vez, eu dou a minha opinião, que é minha, tá? Não é do curso, é minha. Marco Antônio Silva de Macedo Júnior. Não houve reforma trabalhista. Houve virada de mesa dos empresários. Isso aqui não é uma reforma trabalhista. Isso aqui é uma sacanagem trabalhista. Por isso que nas minhas petições eu continuo defendendo a aplicação do Código Civil. As regras do Código Civil. Extensão do dano pelo Código Civil. E para finalizarmos a aula, as mesmas regras se aplicam para o dano estético. A indenização do dano estético. Que eu preparei o slide que vocês têm aí no curso. Aí, ó. Os slides montados aí. Ó. A Mari vai colocar para nós aqui. Ó. É que o dano estético não tem previsão legal, né? Quem decidiu foi a jurisprudência lá. Súmula 387 do STJ. Que além do dano moral, também podemos ter como dano extrapatrimonial o dano estético. Súmula 387 do STJ. Que as reclamadas alegavam o quê? Que o dano estético já é o dano moral. Já está embutido no dano moral. Não, não está embutido, não. O STJ foi bem claro. Dano moral é uma coisa, dano estético é outra coisa. O empregado tem o direito de receber as duas indenizações, de cumular as duas. Uma indenização só para o dano moral e outra indenização pelo dano estético. Vamos ler a súmula 387, Mari? É lícita, é válida. A acumulação, o recebimento de duas indenizações. Uma por dano estético e outra por dano moral. E aí como é que o juiz vai fixar o valor do dano estético? As mesmas regras que eu ensinei. Eu, nas minhas petições, tento usar o quê? Eu uso o Código Civil, amigão. Nada de reforma trabalhista. Reforma trabalhista é prejudicial para o trabalhador. Eu entendo que o Código Civil trouxe as regras adequadas, não tem que tarifar. O valor não pode ser tarifado, ainda mais tarifando pelo valor do salário. Inconstitucional. Inconstitucional. Perfeito? Qualquer dúvida que você tenha sobre a aula de hoje, eu fico à disposição de vocês. Encaminhe um e-mail e o Edinho
encaminha para mim e eu respondo para vocês, beleza? Agradeço demais você ter adquirido o nosso curso, ajudado uma criança a ser feliz, dando o brinquedo para ela. Um grande abraço do professor Marco. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo.